comunidade da TV 247. Olá, comunidade do Truz Entrevista. Eu sou a Andréa Truz, estou aqui acompanhadíssima hoje de Jorge Folena, que é advogado, cientista político, presidente da Comissão de Justiça de Transição e Memória da OAB do Rio de Janeiro. Eu peço, então, para todas as pessoas que já estão aqui, por favor, ficar aqui com a gente, dar um like, que é muito importante. Peço para que vocês assinem brasil247.com/apoio, se puder, ou um Pix, pix@brasil247.com.br. Mas é importante compartilhar essa live, é importante ficar aqui, comentem aqui no chat, até porque é gravado, mas a gente assiste. E eu leio e depois, às vezes, eu tô, assim, tenho condições, eu compartilho, eu acabo também comentando. Mas o que é importante mesmo é ficar aqui com a gente, compartilhar e dar o like para a gente subir sempre essa transmissão. Hoje nós vamos falar sobre militares golpistas e 60 anos do golpe militar. Na verdade, é o mês de março, né? A gente fica naquela, né, Jorge? Eu falei, seja bem-vindo, mas é o momento da gente, sobretudo porque a gente está tratando de um aniversário, porque a gente tem que lembrar do golpe militar e tem que lembrar dentro do prejuízo histórico, não é? Do contexto político e econômico e social, então ele tem que ser muito relembrado, até porque quando a gente esquece, a possibilidade de a gente cair novamente é muito grande. Por isso que são os militares golpistas na frente do nosso título. Eu acho que esse governo Bolsonaro, o bolsonarismo, a partir de Temer, porque Temer tem uma responsabilidade em trazer os militares, militares em linha dura, esses militares que estavam ali, não é, Folena, estavam lá no clube militar, fazendo a sua revistinha lá do clube militar, enfim, criando, né, teoria da conspiração, teorias, né, da conspiração, mas, de repente, eles se viram dentro de uma possibilidade de voltar a governar. E acho que isso só aconteceu porque a gente não voltou e não analisou historicamente os problemas da ditadura. Vamos começar um pouco por aí, né, Folena? Porque acho que como é uma simbiose, né? Como a gente não tratar do passado, acarretou esse problemão que ainda está vivíssimo, não é? Seja bem-vindo. Andréia, obrigado pelo convite, uma satisfação mais uma vez estar com você. É sempre muito bom a gente estar trocando ideias. Olha, esse tema de hoje, André, ele é muito importante. Eu já queria começar convidando a todos e todas que estão nos acompanhando aqui para um evento que nós estamos organizando no dia 1º de abril, no dia do golpe de 64, vai ser agora, dia 1º de abril de 2024, na OAB do Rio de Janeiro, no plenário Evandro Lins e Silva, de 13 horas às 18, nós vamos estar organizando pela Comissão de Justiça de Transição e Memória da OAB do Rio de Janeiro um evento exatamente para lembrar e defender a democracia brasileira, rememorar o golpe de 64, os 60 anos, tudo de mal que ele trouxe para o país e para que nunca mais se repita uma tragédia como de 64, mas que, infelizmente, como você falou, né, retomamos esse fantasma, saiu lá da tumba com o governo de Bolsonaro. Então, nós vamos estar falando sobre isso hoje aqui na sua entrevista, mas fica esse convite para todos. Dia 1º de abril, na Ordem dos Advogados do Brasil, no centro da cidade, na Avenida Marechal Câmara, de 13 às 18 horas, nós vamos estar lá exatamente discutindo, debatendo e refletindo. O evento começa com a peça Rememorar, dirigida por Ami Haddad. Em seguida, teremos mesas para estar exatamente tratando da questão do golpe de 64, o que foi o golpe de 64 exatamente. Então, André, obrigado pela oportunidade, por esse convite. Com relação à oportunidade de fazer um convite para todos. Com relação, André, acho que você tocou no ponto crucial. O ponto, a meu ver, é exatamente nós não termos feito uma justiça de transição exatamente na virada, né, democrática, a partir de 1985, quando oficialmente terminou a ditadura, né, de 1964, que foi de 64 a 1985. Não fizemos uma justiça de transição, entramos num processo constituinte que foi totalmente tutelado pelos militares. Quero lembrar a todos aqui, né, resgatar a memória do que foi o general Leônidas Pires Gonçalves, que na época era o ministro do Exército, e a atuação dele, a pressão que ele fez no governo, né, na posse de José Sarney, na morte de Tancredo Neves, e depois, durante todo o processo constituinte, constituindo o Centrão,
que foi aquela organização que foi criada, que até hoje gera aí os seus filhotes, né, exatamente para tutelar o processo constituinte brasileiro. E o que veio culminar, o maior exemplo da tutela, está no artigo 142 da Constituição de 1988, que foi a manutenção, a infeliz manutenção da garantia da lei e da ordem, que autoriza, dá poder aos militares, assim convocado pelos chefes de poder, no caso do poder executivo, judiciário e legislativo, deles poderem atuar na garantia da lei e da ordem. Isso, a meu ver, é um equívoco. Garantia da lei e da ordem não deve ser entregue a militares. O lugar de militar é outro. Seria, quando muito, e deve ser, na verdade, é a defesa do país, da soberania do país contra invasões estrangeiras. É só para isso. Não é para ser utilizado militares como força de segurança. Infelizmente, essa visão ainda permaneceu no país e fomos ver, exatamente, reviver isso com muita nitidez e despertar para todos, exatamente nos últimos, né, nos 4 anos do governo de Bolsonaro. O que nós verificamos no governo de Bolsonaro foi o tempo inteiro convocação, né, de garantia da lei da ordem, o tal do artigo 142, intervenção militar, Forças Armadas como poder moderador. Nada disso existe, Andréia, juridicamente. Juridicamente. Mas paira no país o fantasma da última ditadura. Então, o fato de não termos feito uma justiça de transição, Andréia, não termos feito um saneamento no Estado brasileiro, permitiu que muitos agentes, como eu citei, do general Gonçalves Pires, e muitos outros das Forças Armadas, e civis também, André, muitos civis colaboraram com o regime autoritário, empresários, né, advogados, juízes, promotores, jornalistas, Polina, é tão religiosos. engraçado isso, porque quando eu estava, durante o golpe contra a Dilma, eu comecei a olhar alguns jornais, comecei a procurar arquivo histórico, né? E era interessante porque, basicamente, quase todos os jornais que eu olhei do Rio, do dia 30 de março, tinham 2 páginas de empresários falando de uma mudança política no país. Eu fiquei extremamente assustada. Eu olhei a data, era dias antes. Não era dia 30 exatamente, mas era dias antes. Para a gente tentar entender o impacto que tem os civis nesse golpe, e a gente ainda não se deu conta desse impacto. Eu acho que ainda falta isso também. Por isso que eu te devolvo. Não falta um pouco a gente tratar também desse acordo entre militares e esse setor civil, mas um setor empresarial, que detinha o controle da economia, né, do país. Aí por isso que eu estou te devolvendo. Desculpa esse... Não, André, foi ótimo, porque esse ponto é fundamental. Porque, na verdade, o golpe de 64... né, com todos esses agentes, é exatamente o prosseguimento da história do Brasil, de uma classe dominante não comprometida com o país. Desde a colônia, né, nós tivemos aqui um império em que foi exatamente a família real portuguesa, quando vem para o Brasil, ela se impõe sobre o mandonismo. E esse mandonismo vai se restabelecido, né, que era exatamente escravocrata, exploratório, com tudo isso, ele vem se restabelecer exatamente com a República. Então, esses equívocos, essa visão da classe dominante brasileira, que não tem compromisso com o país, compromisso com o seu povo, e tem uma visão meramente exploratória, ela está presente até hoje. Veja o que está acontecendo no dia de hoje, né? Nós estamos aqui conversando, o que está sendo feito contra o presidente Lula nesse momento por parte da mídia empresarial. Então, quer dizer, eles estão criando toda uma situação de conspiração, mais uma vez, contra o Brasil, alimentando o fascismo. Então, André, esse ponto que você traz, né, dos civis no golpe de 64 é muito importante, sim, né, porque não foi uma ditadura exclusivamente militar. É uma ditadura que na academia se chama de civil-militar, empresarial também. E eu diria, André, houve uma grande parcela da sociedade brasileira, da classe média, particularmente urbana, que aderiu a esse golpe. O golpe de 64 atuou ativamente nele. Foram essas pessoas, as mesmas pessoas, eu diria como, né, dentro do pensamento do Vitor Nunes Leal, na sua obra Coronelismo, Inchado e Voto no Brasil, em que ele trata dos filhotes, né, dos filhotes do mandonismo, do coronelismo. São os mesmos, são os filhotes, do que o Brizola veio falar depois, né, chamados filhotes da ditadura. Então, essa é uma característica do patrimonialismo brasileiro, da sociedade brasileira, muito ruim.
muito ruim. Os agentes que atuaram no golpe de 64 foram os mesmos agentes que atuaram no golpe contra a presidenta Dilma. Foram os mesmos agentes que, retroagindo, atuaram para que acabou levando, na verdade, em 54, o suicídio de Vargas. São as mesmas pessoas. Ou melhor, os seus filhos, os seus descendentes. Então, essa é uma característica, algo no Brasil que nós não superamos. Então, André, o grande mal, eu vou voltar a falar sobre a ditadura, sobre a justiça de transição, mas eu quero fazer esse corte no parente para dizer exatamente isso, deixar claro, os problemas brasileiros estão relacionados diretamente a uma classe dominante que não tem compromisso com o país. Ela abre mão de se desenvolver, de ser próspera, e também tira do povo a distribuição da riqueza mínima. Eles não querem o mínimo de distribuição da riqueza. E a classe média, que compõe a elite, né, as pessoas que puderam estudar, que têm uma condição de vida um pouco melhor do que os muito, muito pobres do Brasil, que, infelizmente, o Brasil é um país muito, muito rico, mas com muitas pessoas pobres. É uma contradição. E essa classe média também é egoísta. Dentro desse processo golpista contra a Dilma, que vale também para 64, quero lembrar, para fazer comparações, apesar de serem... A história é um fenômeno singular, mas é importante fazer as comparações para a política, que quando a Dilma estabeleceu a lei que garantiu os direitos das empregadas domésticas, o mundo veio abaixo. Em 64, o mundo estava vindo abaixo por diversas situações, externas e internas. Externas, a questão dos Estados Unidos, né, do mundo, esse mundo do imperialismo contra o comunismo, criando o fantasma do comunismo, que o Bolsonaro resgatou. Nós podemos assistir, né, agora, infelizmente, assistir naquela reunião do dia 5 de julho de 2022, em que ele vem resgatar o fantasma do comunismo, naquela reunião golpista dele com os ministros, conspirando contra a ordem democrática. Então, em 64, é exatamente isso. É um interesse do imperialismo norte-americano fazendo uma intervenção no Brasil, o governo de João Goulart, que estava estabelecendo reformas de base fundamental para fazer a distribuição da riqueza para os brasileiros como um todo, e veja o que aconteceu. E nisso foi dar o golpe de 64, que houve essa adesão brutal de setores empresariais, da classe média urbana, né, levando o Brasil a 21 anos de ditadura. 21 anos de uma ditadura que, a meu juízo, foi sanguinária e dura desde o primeiro momento. Ao contrário do que muitos dizem, que ela vai ser ditadura a partir de 68, mas ela já era dura em 64. É só lembrar o caso do Gregório Bezerra, que era um histórico quadro, né, do Partido Comunista, era um militar, inclusive, e que os militares desfilaram com ele por Recife com uma corda no pescoço. Então, veja, vai dizer que isso é uma dita branda? Não é. Essa ditadura sempre foi dura. André, eu fiz pesquisa, só para você ter uma ideia, eu tenho um trabalho, uma investigação que eu fiz, exatamente nos 2 primeiros anos da ditadura, entre 64 e 1985, com decisões do Supremo Tribunal Federal. Andréia, o que eu constatei na pesquisa, que tem como objeto acordos, decisões relacionadas a crimes políticos, eu consegui apurar coisas, por exemplo, que já tinha relatos de torturas. Relatos de tortura em 64, com relação a algumas pessoas que estavam já se organizando em guerrilha no Araguaia. Tem o caso do Tarzan de Castro, a família dele, na época, denunciando que ele estava sob tortura, o que fizeram com o governador Mauro Borges. Tudo isso era conhecimento do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal se acovardou. E o que veio acontecer? O acovardamento do Supremo Tribunal Federal, que saudou Castelo Branco, quando do golpe de 64, no plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive utilizando expressão que ele era um salvador, que era iluminado por Deus. Olha só, veja vocês, foi dito por ministros do Supremo Tribunal Federal, está nesse estudo. Saudaram o ditador Castelo Branco no plenário do Supremo Tribunal Federal, em 64. O que isso vai gerar, Andréia? Essa fragilidade institucional, porque o golpe, inicialmente, ele começa em 64 contra o Poder Executivo. Exatamente o ato institucional número 1, que eles revogaram os poderes do Poder Executivo, cassando
o presidente João Goulart, que era que era o presidente do Brasil legítimo. Legítimo, era o vice-presidente, com a renúncia de Jânio Quadros, o João Goulart, o vice-presidente eleito, e eleito diretamente pelo povo brasileiro, ao contrário do que é hoje, que o vice-presidente vai acoplado ao presidente da República, naquela época ele era diretamente eleito. Veja, eles destituíram o João Goulart, instituíram arbitrariamente uma mudança na Constituição de 46, mas a Constituição de 46 ainda continuou para eles, né, depois do ato institucional número 1, ela continuou com o poder legislativo e o poder judiciário. Mas o poder judiciário foi tão frágil, o Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, que mais adiante, no ato institucional número 2, em que eles fazem exatamente o fechamento dos partidos políticos, eles retiram do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de fazer julgamentos políticos e transferem para a Justiça Militar. Quem possibilitou que isso acontecesse? A meu juízo, o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele não foi firme nas suas posições contra a ditadura. Teria que ter sido colocado firmemente, não se colocou. E não se colocou porque diversos ministros do Supremo Tribunal Federal pactuaram com a ditadura. Veja, então, o que você bem destacou. A atuação, não apenas dos militares, que isso também já é um fato claro e objetivo, né, e concreto, mas da atuação de civis. Eu estou citando um caso aqui, particularmente de juízes da Suprema Corte Brasileira. O mesmo que nós vamos ver com relação ao impeachment da presidenta Dilma, em 2016, em que o Supremo Tribunal Federal traçou todo o roteiro do impeachment da presidenta Dilma, que foi um impeachment sem nenhum fundamento constitucional. Não tinha nenhuma base. A presidenta Dilma não cometeu nenhum crime político, nenhum crime jurídico, nenhuma natureza. E ela foi impeachmentada sobre os olhos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que foram provocados em diversas ações. Vejo só para lembrar, a exemplo de 64, em 2016, as ações contra o impeachment da presidenta Dilma, o Supremo se recusou a julgar. Esperou terminar o mandato dela, quando terminou o mandato do Temer, o mandato fantoche de Michel Temer, para declarar a perda de objeto das diversas ações que foram propostas contra o impeachment indevido e inconstitucional contra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Então, a atuação dos civis nos golpes militares é muito constante e frequente no Brasil, exatamente nós temos uma classe dominante mesmo, estou me referindo exatamente a ela, que não tem nenhum compromisso com a democracia, não tem nenhum compromisso com o seu povo, e nem com o desenvolvimento e com a soberania do país. Então, André, essa é a realidade que nós estamos enfrentando, né, e que tem que ser debatida o tempo inteiro com a sociedade brasileira, para, de fato, nós sermos um país soberano e evitarmos situações como vivenciamos no golpe da presidenta Dilma, o próprio golpe de 2018 contra o presidente Lula, aí com a atuação efetiva dos militares, daquele Twitter do Vilas Boas, e também do Supremo Tribunal Federal, que acabou se acovardando, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, tem que dizer dessa maneira, no habeas corpus, me referindo ao habeas corpus do presidente Lula. Quem construiu aquela jurisprudência para colocar a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado de uma ação criminal, eliminando a presunção de inocência, foi o Supremo Tribunal Federal em 2016. Em 2016, num voto do ministro Teori Zavascki. E ali, o Supremo já estava conspirando, junto com a classe dominante, junto com militares, junto com partidos de direita, conservadores, o impedimento do presidente Lula para não disputar a eleição de 2018, que ele ganharia. Todas as pesquisas apontavam que o presidente Lula iria ganhar. E o que aconteceu? Eles fizeram o golpe e entregaram o país na mão do neoliberalismo e do que tem de pior no neoliberalismo, que é o fascismo, representado por Bolsonaro e a sua arminha apontada na direção dos cidadãos. E a violência não diminuiu, e o país se desarvorou em 6 anos, eu diria assim, 2 de Temer e 4 de Bolsonaro, um país que foi completamente destruído. Então, há uma ligação, André, mais adiante eu vou te voltar, há uma ligação direta entre o governo de Bolsonaro, o golpe de 2016, o governo fascista, entreguista de Bolsonaro, com o golpe de 1964, que não foi resolvido. É o que eu cunho de passado
não resolvido. E precisamos resolver esse passado. E é um passado que nos atormenta, Folena, porque hoje... Porque também criou uma narrativa. E essa que é a questão. Né? Porque quando a gente pensa os militares na política, a gente pode voltar para a partir de 1889, quando eles entendem que eles têm esse papel, eles adotam para si esse papel de representantes da política. Uhum. E é mais do que representante, né? Quase que eles são ali mediadores. Né? Nós permitimos, em algum momento, que os civis governem, mas quando não, a gente tem possibilidade e, entre aspas, né, dever de voltar ao país e tomar as rédeas do país. Esse é pegou essa lógica, porque é uma retórica dos militares. E é uma retórica do positivismo militar, daquela lógica, não é, do ordem e progresso, de que nós estamos aqui para pontuar, e aí vem toda uma estrutura conservadora a partir daí. Quando a gente pensa hoje o bolsonarismo e tenta entender como que esse pessoal adere ao bolsonarismo, a gente não pode esquecer que, de uma certa maneira, são os herdeiros dessas pessoas que, evidentemente, também pontuaram o golpe, por outras questões. E aí a gente pode trazer a questão, né, no nosso caso, tem uma questão conservadora, religiosa, tem uma questão social, que é pautada pela questão de classe, tem uma questão que é fundamental e que a gente, né, e que passou o pano lá atrás, e que é a questão do escravismo, e de como o escravismo gerou um atraso econômico. Porque quando a gente fala que Jango é comunista, as pessoas entendem e colocaram nele essa narrativa de comunista porque ele vai tratar uma questão que Getúlio Vargas não tratou, que Juscelino não tratou, que era a questão do trabalhador do campo. Né, Folena? Então, o golpe militar, em 64, ele interrompe um amadurecimento político de uma trajetória republicana que já é extremamente frágil. E a gente paga até hoje. E aí, quando você traz o setor civil, né, e a gente lembra, não é? Hoje você está na OAB, mas você entende como ela também foi absorvida naquele golpe, em 64. E como depois aquilo se reverte, porque, num determinado momento, a própria OAB é vítima de uma bomba. Folena, é tão doido isso. O Lacerda, que foi uma das pessoas que pautaram o golpe, foi perseguido pelo golpe. Então, eu passo para você para a gente tentar entender André, esse inimigo interno. Porque os militares não têm... Nós não temos inimigo externo, mas a gente tem uma lógica do inimigo interno. Se a gente não romper com isso, eu acho que as Forças Armadas também não vão aprender a entender o papel delas também na estrutura política e na base republicana, não é? André, você levantou tantas questões e todas elas interligadas e importantíssimas. Né? A começar exatamente, né, com a mudança do regime monárquico para o regime republicano. Eram todos monarquistas, mas que aderiram à República. E qual é o ponto dos militares na República? Você traz a questão do positivismo, que é muito importante também para se compreender a quantidade de conciliações nacional, acordões que são feitos, exatamente a base do positivismo é essa. Como você levantou, ordem e progresso para evitar os conflitos, evitar exatamente que a sociedade, que os mais pobres possam estar se insurgindo. É sempre uma forma de criar um acordo de acomodação na sociedade brasileira que só interessa à classe dominante. Então, nada melhor do que exatamente essa filosofia sendo incutida em todos nós, do nascimento até a morte. Exatamente na República, André, veja você, os militares, né, eles assumiram um papel, eles se colocaram, sem ninguém os autorizar, eles se colocaram na visão do imperador. E com base em quê? Exatamente numa forma institucional, né, da tal da garantia da lei da ordem. A garantia da lei da ordem, já conversei isso contigo, ela vai ser introduzida no Brasil na Constituição do Império, de 1824, por interesse de Pedro I. Exatamente como uma forma de ter uma garantia da lei da ordem que ele poderia intervir com as forças militares, com as forças,
né, com toda a força, contra qualquer forma de rebelião, ele empregar a força. Então, empregaram os militares para isso. No caso ali, eram militares, na época, mercenários, contratados por ele. Então, essa garantia da lei da ordem é uma oposição a exatamente o pensamento liberal. É uma reação dos conservadores, né, das monarquias. Veja, a Constituição brasileira é de 1824. Em 1814, 1815, nós tivemos o Congresso de Viena, que era exatamente para se fazer um restabelecimento da ordem monárquica, mas por meio de uma ordem também constitucional. É uma forma de reação. E o instrumento da garantia da lei da ordem faz exatamente parte disso. Daí, isso foi introduzido por Pedro I, que ele se coloca exatamente como poder moderador, e na República os militares acham que eles assumiram esse papel do imperador. Daí eles reintroduzirem os civis na Constituinte de 1889, não tiveram essa perspicácia, né? Rui Barbosa, como um grande constitucionalista, que é rotulado da época, não tiveram essa perspicácia. E mantiveram aquele dispositivo imposto pelo imperador da garantia da lei da ordem que os militares passaram a chamar para eles. Então, agora nós vamos fazer a moderação do país, quem fará somos nós. O que não existe. Isso é coisa da cabeça deles, é uma ficção, como você bem colocou. E isso vem sendo repetido sucessivamente, André, em todas as constituições brasileiras. Todas. Né? A de 1934, que é consequência da ruptura de 30 com a antiga ordem da República Velha, a Constituição autoritária de 37, a Constituição de 46, a Constituição, Emenda Constitucional de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69 e, infelizmente, a Constituição de 1988. Então, para mostrar, e nisso os militares nós nunca dizemos para os militares, claramente, vocês não têm esse papel de moderar. O lugar de vocês é no quartel. E eles, militares, André, estão a serviço, na verdade, em troca de favores e benefícios que eles têm, que são muitos em relação aos civis, a um trabalhador civil, eles acabam servindo de força pretoriana da classe dominante brasileira, reprimindo o povo brasileiro. Há uma sucessão de levantes no país em que os militares foram utilizados como uma força militar contra civis. Vou citar só 3 exemplos, para todos poderem relembrar da história. Canudos é uma luta injusta, é mais ou menos como nós estamos assistindo agora lá em Gaza. É uma força militar contra, né, camponeses em Canudos. Foram várias expedições para destruir Canudos. Então, militares foram empregados contra brasileiros. Nós vamos ter o Contestado, que também militares foram empregados contra civis. Nós vamos ter o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, em 1937, em que também era um camponês e foi empregado contra os camponeses, inclusive utilizando aviões para jogar bomba contra os camponeses. Veja, militares brasileiros trabalhando e massacrando brasileiros. Não eram forças estrangeiras, André. E que nós vamos ver em 64 foi exatamente isso. Os militares foram empregados exatamente para fazer esse trabalho cruel, de fazer um golpe de Estado, ficarem à frente, usarem os canhões e baionetas e depois reprimir com morte, com torturas, assassinatos, espancamentos, levando as pessoas tendo que sair do país, ficarem escondidas, ficarem em silêncio. Quem estava à frente desse trabalho contra os brasileiros? No período de 64, durante toda a ditadura, e agravando-se a partir de 68, os militares, as forças de segurança, mas liderada pelos militares. Então, as forças militares, sempre na história do país, se colocaram, André, em diversos casos, como eu estou citando, tem muitos outros mais, sempre contra os interesses do povo brasileiro. Quando nós fizemos, então, a Constituinte de 87, 88, nós deveríamos ter lembrado para isso. Mas parece que não lembramos. Lembramos, sim. Na verdade, um processo constituinte, isso foi debatido. Mas a classe dominante brasileira impôs sobre a vontade de todos a garantia da lei da ordem, que exatamente faz com que militares que vivem com a cabeça no passado, na ditadura, acham, como aconteceu exatamente com Bolsonaro, Braga Neto, que está sendo acusado, Heleno, que está sendo acusado, e diversos outros, que podem dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura. Mas essa ditadura que eles queriam implantar não era nem para benefício deles apenas.
eles poderiam, lógico, como ditadores, irem se beneficiar disso, porque estão à frente do governo, do Estado. Mas era exatamente para atender, André, esse é o ponto mais importante, volto a destacar, para entender os interesses da classe dominante contra o povo brasileiro, mais uma vez. Veja que foi o governo de Michel Temer, que foi o governo de Bolsonaro. Um governo, eles diziam, nosso governo é o governo dos empresários. Nosso governo não é o governo para os trabalhadores, não é o governo para a sociedade. Eles não fizeram, durante 6 anos, nada em defesa da soberania do país e nada em defesa para melhorar a vida dos brasileiros. Não fizeram. Houve uma brutal concentração de renda. Não houve distribuição de renda. E para terminar esse tópico que você levanta, e lembrou muito bem, o que fez o João Goulart. Um dos objetivos das reformas de base era a reforma agrária. Então, André, isso é fundamental. A injustiça do país é exatamente essa, histórica, que remonta exatamente, vamos viver o passado, né, a colônia, o império e toda a república, exatamente o trabalho escravo e o fim da escravidão, em que não faz com que haja uma redistribuição da riqueza e distribuição da terra. Há tanta terra improdutiva no país e com diversas pessoas precisando da terra para produzir alimentos para elas e para todos nós. E não apenas para atividades agroexportadoras, como o Brasil hoje tem vivido nesses últimos anos. Então, André, a questão da reforma agrária ela é seríssima. Seríssima. E ela está exatamente no ponto central de toda essa discussão. Todo governo que quer fazer uma reforma agrária vai sofrer esses ataques. O presidente Lula, por muito menos, né, ele ainda nem falou em fazer reforma agrária, não vi, tem visto o MST, tem visto o João Pedro, no final do ano, colocar com clareza que até agora não viu nada, nenhum assentamento, nada foi feito, né, nem proteção às terras indígenas, como está previsto na Constituição, aos quilombolas, nada foi feito ainda. E você veja, o presidente Lula, só por fazer alguns programas de distribuição social e tomar algumas posições claras de justiça, veja o que estão fazendo no dia de hoje. Estão conspirando contra o governo do presidente Lula, mentindo sistematicamente, distorcendo o que ele está falando. Então, isso faz parte, é uma trama golpista permanente no Brasil. Olha, eu falei, é tão importante porque eu estava me lembrando, conforme você falou das constituições, eu fiz um trabalho uma vez com os alunos na ETEC, que a gente fez uma análise da estrutura republicana pegando a Constituição como fonte. E é isso, você pega a Constituição ainda da República, né? Naquele momento ainda do Império, a relação do escravismo, depois você vê na República, naquele iniciozinho, não se fala nada. Né? Você vê ali, tirou ali a pena de morte. Aí depois a questão da terra, né, você vai ver que o negócio demora efetivamente a acontecer. E quando você tem, a partir de 1937, né, já uma Constituição autoritária, você percebe que tem um establishment ali que também vai usar desse viés autoritário como uma característica republicana, para além de Getúlio Vargas. Eu acho que é ali que os militares entendem que eles podem chegar. Eu acho que, de certa maneira, eles até compreendem, e aí a gente pode fazer uma analogia, porque quando a gente fala em tortura, a ditadura de Vargas também houve morte, tortura e perseguição. Mas a gente, e tratando dos militares, nesse sentido, pegando a ditadura, os 60 anos da ditadura, essa máquina da violência, esse uso da violência, ele também foi usado como uma maneira de permanecer no poder. Porque a gente tem a ditadura militar dividida em vários processos, né? 64 era o início da ditadura, com a promessa de que haveria eleições presidenciais. Apesar de, né, eu não vejo muito ali os interesses de Castelo Branco em abrir para uma eleição direta. Por outro lado, você já tem a linha dura, que efetivamente falou assim, nós vamos ficar aqui, era um projeto de poder. Você acha que agora, fazendo uma análise, né, desses militares que criaram essa história oficial, que criaram que são salvaguardadores da democracia, que é pior do que da república, porque eles saem da ditadura militar justificando que eles restabeleceram a democracia. Mas criaram a linha dura, criaram o Silvio Frota, criaram, né, esses herdeiros de Silvio Frota e Companhia Limitada, que é Braga Neto, General Heleno, o Itigoen, que participou do governo de Temer, não é? O Braga Neto, na época que foi interventor no Rio de Janeiro.
essa lógica de uma política do medo, de uma política que é muito ligada a todo um processo de violência, se estabelece com Temer e agora com Bolsonaro. E acabou agora o governo, mas a gente tem esses militares golpistas aí. Como é que você vê as Forças Armadas? Eles vão, mais uma vez, levar para a caserna e falar aqui quem cuida é a gente, porque até então eles estão deixando os civis tomarem conta do processo. Até como uma forma de se sentir ali, ó, não tem nada a ver com isso. Isso foram alguns militares golpistas. Não que as Forças Armadas sejam, né, sejam inteiramente golpistas. Mas, por outro lado, teve QGs no Brasil inteiro que os militares, né, que as pessoas ficaram acampadas. Como é que você vê, Folena, essa herança da ditadura militar, desses 60 anos da ditadura militar, nessa composição golpista dos militares de hoje? Que parece que está ali, não é? Tá ali, né? Eles são responsáveis, não são? Como um todo? São, e digo mais, André, você colocou aí, né, uma coisa também que é muito importante. Essa tentativa agora de dizer que há alguns militares golpistas e não as forças é exatamente mais uma tentativa de conciliação. É mais uma tentativa de conciliação. Por quê? Na verdade, o Bolsonaro ele é consequência de um golpe que os militares participaram diretamente em 2016 e principalmente em 2018 com a prisão de Lula. Lava Jato e os militares atuaram os meios de comunicação com interesses internacionais para a prisão indevida de Lula por 580 dias e tirá-lo do processo eleitoral que possibilitou a eleição de Bolsonaro. O governo do Bolsonaro, como eu falei, era o governo dos militares, mas era o governo que se vestiu de verde e amarelo e de farda. Ou seja, o Bolsonaro era a representação das Forças Armadas no governo brasileiro. Ele fez isso, ele utilizou isso, e os militares permitiram que ele utilizasse. Nunca falaram para ele que não é bem assim. Olha, o senhor é o presidente da República e nós daqui, nosso papel é outro. Nunca vimos isso. Os militares, ao contrário, não só não falaram, como participaram diretamente do governo. Diversos militares da ativa, generais, inclusive, da ativa, assumiram ministérios no governo de Bolsonaro. O melhor exemplo disso é o Ramos, é o Pazuello, que foi ministro da Saúde na tragédia da pandemia, que foi uma tragédia em que morreram mais de 800 milhões de brasileiros, e era um general de logística, com diversos erros de logística e atos de falta de humanidade, como aconteceu em Manaus. Exato. Então, lembra, Polena, que eles nem avião da FAB. Então, isso é perverso. André, então, André, os militares e o Bolsonaro estão intimamente ligados. Não há como separá-los. Bolsonaro fez a eleição dele, a campanha dele, dentro dos quartéis, dentro da Academia Militar, né, das Agulhas Negras, e em diversos quartéis, com autorização do general comandante na época, o Eduardo Vilas Boas, para fazer essas campanhas, o que foi reconhecido por Bolsonaro na frente dele. Eu agradeço muito o senhor por estar aqui. Todo mundo tem conhecimento disso. Isso veio a público. Então, Andréia, vamos deixar claro, esse momento em que setores das Forças Armadas querem colocar que há militares que são legalistas e militares que são golpistas, é uma tentativa de tentar fazer uma arrumação conciliatória. A meu juízo, não há militares legalistas. Pode até ter um ou outro, mas o que veio do golpe que veio culminar no 8 de janeiro de 2023, foi uma atuação direta dos militares. Lembrando, toda a movimentação se deu em portas de quartéis. Vão os civis fazer movimentação em portas de quartel, que vão ser expulsos dali. Porque tinha uma placa dita nas portas de quartéis, área de segurança. E eles permitiram que acontecessem arruaças, delitos fossem praticados em portas de quartéis, por todo o país. Ou seja, houve uma omissão e houve uma participação, até porque tinham diversos familiares de militares ali participando. O melhor exemplo disso
é a mulher do ex-comandante do Exército, que inclusive é citada por Braga Neto na decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que houve um indiciamento do Bolsonaro, mandou fazer a busca e apreensão lá do Bolsonaro e diversos militares, no caso do Heleno, do Braga Neto. Está lá, do Braga Neto, que está na decisão, o Twitter. Não, eu não sei o que a dona fulana de tal, não quero citar o nome dela, tá, André? Para não dar cartaz. Mas tá lá. Eu não sei o que a fulana de tal e o camarada lá, fulano de tal, vão achar disso. Está lá na decisão, todo mundo leu. Está disponível aí para todo mundo, é público. Hoje é algo público. Então, quer dizer, essas pessoas participaram, Andréia. Participaram dessa trama golpista. Infelizmente, uma trama que é contra a democracia. E vem agora um ex-general que tem a cabeça dele voltada o tempo inteiro na ditadura, um homem que não respeita a democracia, porque ele não tem palavras de defesa do Estado Democrático de Direito, e foi vice-presidente do ex-presidente, fascista, num Estado fascista autoritário, apresentar um projeto de anistia para crimes, para os delinquentes, as pessoas que estão sendo acusadas por crime, por abolição ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Veja, André, ele teve a ousadia de apresentar um projeto de lei dessa natureza. E que eu digo para você e para todos vão compreender aqui, é um projeto de lei manifestamente inconstitucional. E por que é manifestamente inconstitucional? Como anistiar um crime de ato que para tentar contra o Estado Democrático de Direito, contra golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, é um ato que atenta contra a Constituição. Se é um ato que atenta à Constituição, essa lei ela é inconstitucional, por manifesta inconstitucionalidade. Então veja, Andréia, mas por que ele faz isso? Você pergunta dos militares atuais, no caso do Mourão, e de outros. Né? Mourão, estou me referindo por esse projeto de lei dele e pela atuação dele num governo que saudava a ditadura. E estou falando agora dos outros, né, que estão sendo investigados aí. O Heleno, Braga Neto, o comandante da Marinha que aderiu ao golpe, Então, essas pessoas, o ex-presidente, deputados, essa turma toda, André, a cabeça deles, empresários, onde está a cabeça dessas pessoas? A cabeça delas, volto a dizer, está na ditadura. Eles estão vagando como zumbis pelas ruas do país. Essa discussão vem para as casas, vem para as escolas, vem para as igrejas, vem para... Então, é uma discussão, André, as pessoas vão entender, então eu vou tentar explicar. É como se eu conseguisse recuperar o passado no presente. O passado não pode ser recuperado, é impossível. Não existe isso. Então, é algo superado, mas, infelizmente, nós temos que fazer o tempo inteiro um enfrentamento com um velho. E eles são um velho. E é um velho que tem crueldade, porque eles não respeitaram as pessoas durante a pandemia, não respeitaram as pessoas na distribuição da riqueza. Veja, os salários dos trabalhadores ficaram mais de 6 anos sem nenhum aumento. Veja a tabela do imposto de renda da classe média. Eles não fizeram aumento, ao contrário, dinheiro tinha para os empresários e principalmente para os banqueiros. Principalmente para os banqueiros. Então, Andréia, esse ponto que você traz, né, com relação à ditadura e essas pessoas e o momento atual, né, e eu volto a destacar, não podemos aceitar agora esse argumento que está sendo apresentado. O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, o ex-comandante da Aeronáutica, que estão depondo, eles erraram também. Eles erraram. Por quê? Em agosto do ano passado, veio a público, nós não sabíamos, e até então era uma suposição da tal da delação do Mauro Cid. Quando aquela delação foi divulgada, havia a suposição, e o Mauro Cid colocou isso na delação dele, e agora nós sabemos que isso foi real, aconteceu, que o comandante da Marinha teria aderido ao golpe à proposta de Bolsonaro. E o comandante do Exército e da Aeronáutica não teriam aderido. Porém, Andréia, isso não os torna, o fato de eles não terem aderido naquele momento, não os torna livres, não os torna isentos de responsabilidade. Por quê? Primeira coisa que eles deveriam fazer, a meu juízo, deveriam ter dado voz de prisão ao Bolsonaro e todos os conspiradores, porque estavam diante de um crime
inclusive em flagrante delito. E eles são autoridades constituídas. No exercício do ofício, já era obrigação deles terem feito isso. Não fizeram. Saíram da dita reunião que nós sabemos hoje que teve a reunião, segundo os próprios testemunhos que eles deram agora, e que tem sido divulgado também. Então, veja, eles não chamaram a imprensa, eles não comunicaram às autoridades constituídas, poderiam ter comunicado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal, não, nada falaram. Aí o que aconteceu? Quase ocorre uma tragédia no aeroporto de Brasília, lá no dia 25, 24 para 25, estava tudo depois dessa reunião. Houve o 8 de janeiro, se eles tivessem divulgado, talvez o 8 de janeiro não tivesse acontecido. Então eles se omitiram. E a omissão é crime, eles têm que responder por isso. Lógico que a pena deles, André, não pode ser a mesma pena dos que aderiram ao golpe, ou dos que propuseram o golpe como o Bolsonaro. Não pode ser. Mas tem que ter responsabilidade também, até para nós não mantermos no país essa visão de estar sempre perdoando. E o perdão para eles é o esquecimento, o que é mais grave. É esquecer que teve tortura, torturadores e que até hoje não foram responsabilizados, mesmo em morte, mesmo em memória. As pessoas foram torturadas, as pessoas foram assassinadas, desaparecidas, e as suas famílias não podem fazer nada porque a sociedade brasileira, particularmente o Supremo Tribunal Federal, disse que a lei de anistia de 79 não foi recepcionada foi recepcionada pela Constituição de 88. Absurdo, absurdo. Depois eu posso explicar melhor isso. Mas, André, então essa visão, né, ela caminha no país. Os militares estão sempre junto nisso. Volto a dizer, toda vez. Você falou em 37, não queria deixar isso no esquecimento, porque isso é importante, já que você falou também em positivismo, né, dentro da construção do pensamento político brasileiro. Por quê? 37 é exatamente... Aí você vê como a classe dominante prevalece sobre os interesses da classe trabalhadora. É a história do tal do nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo, de uma forma autoritária, eles impuseram um acordo entre empresários, entre o capital e o trabalho, para levar o desenvolvimento do Brasil. Muito bem. Quem só desenvolveu? Só os capitalistas. Os trabalhadores não se desenvolveram. Não teve reforma agrária, a condição de salário não avançou a questão salarial. O que foi concedido foi para acomodar. Os direitos trabalhistas é uma luta histórica dos trabalhadores. Histórica. Mas foi uma forma de concessão para acomodar os conflitos. Daí a questão do positivismo. Vamos conceder, vamos acomodar, para evitar exatamente o acirramento da luta de classes. Então, André, isso é o tempo inteiro na história do Brasil. E eles vão tentar agora fazer isso de novo. O tempo inteiro. Então, isso é importante, por isso que é muito bom você ter levantado sobre 37, todo esse encaminhamento. Veja, construímos diversas hidrelétricas no país, construímos uma importante empresa geradora de energia, que é a Eletrobras, e que o Bolsonaro agora entregou aos bancos, a custo do trabalho, ao custo dos trabalhadores. E os trabalhadores, o que recebem em troca? Nada. Os empresários receberam, porque aumentaram sua capacidade de concentração de capital. Então, a história do Brasil é isso. É o passado colonial, em que a escravidão só serviu para a classe dominante, nada para depois, com o fim da escravidão, nada para os trabalhadores, que continuaram num grau de exploração gravíssimo, eram chamados alugados, até 1932, 34, até vinha 37, melhor, vinha a legislação, né, trabalhista no país, eram alugados os trabalhadores, estava no Código Civil. Então, quer dizer, os direitos das próprias mulheres, nós estamos no mês das mulheres, de luta histórica das mulheres, a concessão dos direitos políticos às mulheres, né, foi uma forma que eles encontraram para evitar a luta de classe, que é o acirramento. As mulheres tinham e têm que continuar acirrando. Porque, veja, se tem feminicídio, é porque essa classe dominante consente e deseja exatamente o feminicídio. Então, é por isso, André, não dá para conciliar. É meu modo de ver. Tá? Eu tenho observado isso, tenho olhado, lido nos meios de comunicação, escutado nas nossas redes, né, onde tem esse debate. Eu vejo que se constrói estão fazendo uma construção para criar militares legalistas, militares que não são golpistas, mas eu não vejo dessa maneira. Então, agora, nós temos uma grande oportunidade, mais uma vez, de fazer a justiça de transição que nós não fizemos.
em 85, 88, até 88. Não fizemos. Agora nós estamos tendo essa oportunidade de ouro mais uma vez. Só que agora com muito mais evidências, dentro de uma ordem constitucional que resistiu. Essa ordem constitucional de 1988 resistiu ao... Perfeito, Folena. Então vamos pegar por aí, Folena, que a gente está indo para o final, mas eu acho que isso é fundamental. Porque então é a primeira vez que a gente pode dizer que não conseguiram, porque é isso, dentro da nossa história republicana, né, se a gente pensar e fazendo esse relato de constituições que nós tivemos, basicamente uma lógica de poder que se instaurava impunha ali uma constituição. Então, a gente pode afirmar que a Constituição de 1988 ela consegue manter, na tentativa de golpe, agora, né, nessa última de 2022, as bases da democracia. É isso? Relativamente, André. Por quê? Naquilo que se refere aos direitos, ao conceito de ordem supostamente democrática, direitos e garantias individuais, ela está intacta. Mas com relação, por exemplo, a direitos sociais, não. Veja o que foi a emenda do limite de gastos. É um ataque direto aos direitos sociais. O que é a reforma trabalhista? Eles não mudaram a Constituição, eles fizeram uma lei que altera a CLT, mas que tira o espírito da Constituição da proteção dos direitos sociais. Então, eles têm feito reformas neoliberais por dentro da ordem, por dentro da Constituição de 88. Diversos artigos da Constituição de 88 estão sendo modificados desde o governo do Fernando Henrique Cardoso. O melhor exemplo disso é que a Petrobras. É o conceito de empresa nacional, é o fim do monopólio do petróleo, fim das operações de cabotagem, né, do interesse nacional. Então, o Fernando Henrique já começou no Fernando Henrique. Depois, né, sucessivas reformas previdenciárias que não respeitam direitos, né, vou colocar assim com clareza, direitos dos trabalhadores que contribuíram. Aí vem agora uma nova regra, eu contribuí por 30 anos. Mas agora eu fiz uma reforma previdenciária, vou ter que ter mais tanto tempo para trabalhar. Então, André, essas coisas têm acontecido. E, particularmente, no governo do Michel Temer e no governo de Bolsonaro, com a reforma da Previdência, é o melhor exemplo disso, eles fizeram uma mudança, né, brutal na ordem constitucional. Porém, o desejo da classe dominante e o desejo de Bolsonaro, em particular, era instituir no Brasil uma ditadura. Acabar com a ordem constitucional democrática de 1988, com o Estado Democrático de Direito. É isso que ele trabalhou durante 4 anos. Por isso, aquelas arruaças, as provocações feitas por ele durante 4 anos. Então, na verdade, ao final do governo de Bolsonaro, o que ele queria era exatamente instituir uma ordem autoritária. Essa ordem autoritária não é aquela ordem autoritária que está previsto no artigo que se mantém previsto no artigo 1º da Constituição, que é um Estado democrático de direito, e os princípios ali consagrados, como, por exemplo, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Eles, de certa forma, descumprem isso todo o tempo. As decisões do Supremo Tribunal Federal com relação à reforma trabalhista, a meu juízo, são decisões que violam a Constituição. A Constituição tem um artigo 170 na ordem econômica, que fala da existência digna, a ordem econômica. Artigo 170. Se é uma ordem econômica que tem que preservar a existência digna, a reforma trabalhista imposta por Temer, ela estabelece uma ordem digna para os trabalhadores? Uma existência digna? Não. Então, caberia os ministros do Supremo Tribunal Federal dizerem isso, porque está na Constituição. Isso não foi revogado ainda. Mas não fizeram. Fizeram interpretações econômicas, interpretações liberais, neoliberais, individualistas, para fazer prevalecer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que atenta contra aquilo que é fundamental, está no artigo 1º da Constituição, que é um Estado democrático de direito, que tenha entre os seus princípios a dignidade da pessoa humana. Andréia, não é possível falar em democracia sem as pessoas suprirem as suas necessidades fundamentais. Sem abrigo, alimento e educação, nós não podemos falar que existe uma democracia plena. Por isso, quando o Lula falou que a democracia era relativa, era isso que ele estava tentando dizer, porque nós temos que ampliar isso. E é o que ele está fazendo agora, nessa volta dele, a tentativa dele. Ele pegou um Estado destruído pelo neoliberalismo e está tentando recuperar esse Estado para levar exatamente esses elementos fundamentais
para a vida do ser humano que tem uma existência digna, como dito na Constituição. Muito bem, muito bem. Helena, infelizmente já deu nosso horário, mas a gente continuaria aqui pelo menos por mais 1 hora, mas já fica aqui um convite para você voltar, porque eu acho muito importante a gente entender, primeiro, como a forma da gente não ter passado a história limpo por conta do golpe de 64, o que ela significa, né, para a compreensão, inclusive, da própria sociedade como um todo, da importância da democracia e da política. Eu tenho repetido aqui, em todos os programas que eu tenho levantado essa questão da ditadura, que é muito triste. A última vez que eu falei foi o Ivan Seixas, né? E o Ivan, ele foi uma vítima da ditadura. E ele não votou na ditadura, ele só foi votar a primeira vez para presidente quando eu fui votar para presidente. Uhum. Em 89, possivelmente quando você foi votar para presidente. Também. Quer dizer, pulou muitas gerações. A gente perdeu uma oportunidade de uma maturidade política muito maior. Né? Então, acho que é muito importante tratar esses temas. Eu passo para você se despedir e já fica aqui o convite para a gente um dia tratar desse ponto. Né? O que a gente perdeu? Né? Tudo bem que não tem si na história, mas a gente perdeu muita coisa. Né? Falando, é contigo. André, olha, você tocou também, mais uma vez, tem levantado pontos importantíssimos. Falar de democracia exige muita maturidade. E nós vamos ter, como sociedade, vamos ter que amadurecer. E fica aí a oportunidade para um papo futuro nosso, André, falarmos o que foi a lei de anistia de 79. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu em 2010, num governo democrático, popular e progressista. Então, por quê? A meu juízo, nós não tivemos maturidade tanto no fim da ditadura, como em diversas oportunidades. E agora, André, eu espero que a gente tenha maturidade para enfrentar esse grave mal, né, que aflige ao país, que é o fantasma da ditadura, do autoritarismo, representado pelo Bolsonaro, e que dá exatamente no que tem de pior para a humanidade, que é o fascismo. Nós estamos numa sociedade cada vez mais tomada pelo ódio e pelo fascismo. E vamos ter que fazer esse enfrentamento, André. Então, daí, fica para uma... Isso vai exigir uma conversa futura, se possível for. Muito obrigado, André, pela oportunidade, pelo convite, estar contigo mais uma vez. Foi uma tarde muito agradável. Eu que agradeço, Falene, já fica aqui o convite para você voltar, porque a gente tem que tratar desse, né, expandir essa relação da Constituição, que eu acho que é bem interessante para a nossa conversa. E eu peço para todas as pessoas continuarem com a nossa programação. Eu vou embora agora, volto amanhã às 21 horas com o Oasis. E às 18... Não, e amanhã também à tarde tem mais um programa que é o Rolê Cultural, então temos muita coisa ainda pela frente. Beijo para você, Falena, beijo para o nosso público. E, até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.